Olá! Capítulo 11. A vida humana transcorre no parêntese do tempo. Indagando Deus. Objetivando conhecer a personalidade e as intenções desse Deus, faço alguns sérios questionamentos. Se ele deseja extirpar as dores humanas, por que não o faz? Por que demora tanto para executar a sua vontade proclamada no Sermão da Montanha? Ele não vê as lágrimas das crianças aflitas que perdem seus pais e o clamor dos pais desesperados que perdem os seus filhos? Que Deus é esse que não age? Acidentes, terremotos, guerras, fome, violências fazem parte da rotina humana. Onde está o Deus Todo-Poderoso diante desse caos? Por que não intervém em nossas misérias? Em algum momento da vida, todos os seres humanos fazem essas perguntas de diversas maneiras e em diversos níveis, ainda que elas permaneçam inaudíveis. Discutindo os questionamentos de Voltaire. Eu me debatia num emaranhado de dúvidas até que, depois de estudar detalhadamente a personalidade de Jesus, de compreender algumas vertentes do projeto de Deus e de analisar filosoficamente os fundamentos da existência, encontrei algumas respostas. Não sei se são verdadeiras, mas foram as que aquietaram a minha mente. Passei não apenas a crer em Deus, porque o Augusto Cury até então era ateu, Então ele fala, passei apenas não somente a crer em Deus, mas a me encontrar com Ele, a ter uma relação íntima com Deus. Observando a destruição e o sofrimento causados pelo grande terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755, Voltaire expressou com arjúria 3 simples, mas grandiosos questionamentos ou hipóteses. Ou Deus não existe, ou existe, mas não quer executar a própria vontade, ou quer executá-la, mas não pode. O iluminista tocou no centro da oração do Pai Nosso. Vamos examinar a primeira hipótese, de Deus não existir. Há 2 grandes argumentos filosóficos que a derrubam, da não existência de Deus. Primeiro, é impossível que o nada exista e que o nada seja despertado do seu eterno sono da inexistência para produzir o mundo existente. Segundo, o vácuo existencial jamais pode ser assombrado com o pesadelo da realidade, pois é eternamente estéril, ou seja, manifestações inteligentes só podem partir de um princípio muito inteligente, Diante desses 2 argumentos, nenhuma ideia ateísta, teoria evolucionista, teoria da formação do universo, podem banir a ideia de Deus. Em algum momento da cadeia de intermináveis eventos que explicam o mundo, existe Deus, de um mundo existente, Deus tem que entrar. Então, ele refuta aqui a primeira hipótese da não existência de Deus, Ele, portanto, é muito mais do que uma hipótese da fé. Filosoficamente falando, Deus não é uma hipótese cuja existência seja possível, mas um ser impossível de inexistir. Só a existência pode construir, gerar e conceber a nossa própria existência. Passemos então à segunda hipótese de Voltaire. Deus existe, mas não quer executar a sua própria vontade.
Essa argumentação contrapõe-se ao Pai Nosso. Deus é Pai e, como Pai, deseja sim realizar a sua vontade. Mas alguém poderia questionar: será que essa oração não é uma utopia fabricada por Jesus, uma alucinação religiosa? Bem, vejamos. Para interpretar o comportamento de alguém, devemos analisá-lo dentro do contexto. Analisando o comportamento de Jesus, observamos coerência, fineza de ideias, altruísmo, solidariedade, capacidade de se colocar no lugar dos outros e de pensar antes de reagir. Se Jesus disse que o Deus que se esconde atrás do véu do tempo e da cortina do espaço é um Pai, e o segundo argumento de Voltaire, Deus existe, mas não quer executar a própria vontade, também cai por terra. A humanidade não pode ser um projeto falido, abandonado por ele, por mais que ela o decepcione. Deus enxerga todas as lágrimas humanas, até as que nunca foram derramadas. Olha que lindo. Mas por que então não age? O que causa o seu silêncio? Essa é outra questão que introduz a terceira hipótese de Voltaire. Deus quer executar sim a própria vontade, mas não pode. É aquele ditado, né? O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Então, o silêncio de Deus, que a gente interpreta como que nada esteja sendo feito, na verdade é Deus trabalhando de um lugar e de uma forma que foge às vezes à nossa compreensão. Agora vem um outro subtítulo: Sofrendo pela humanidade, vendo-a além do parêntese do tempo. De acordo com a oração do Pai Nosso, é impossível que Deus não sofra com nossas dores. Devemos nos lembrar que Ele tem uma personalidade concreta e que é supersensível. Além disso, clama que amemos o próximo como a nós mesmos. Se Ele fez esse revolucionário pedido, é porque o vive. Conclui-se que Deus ama o ser humano como a si mesmo. O território de sua emoção é tão embriagado de sentimentos que ele se importa sim com o sofrimento da humanidade num nível muito maior do que a teologia jamais poderia enxergar ou explicar. Porém, há um problema. Deus não intervém nas mazelas humanas como gostaríamos, nós, seres falhos, porque Ele reage de modo tão estranho, ao nosso ver, né? A única resposta que encontrei para todas essas indagações é que Ele enxerga os eventos existenciais além do parêntese do tempo, né? Além do que a nossa pouca visão, pouca compreensão pode alcançar, de modo completamente distinto de como vemos. Ele vê o contexto, a gente pega só uma parte da nossa própria história, dessas muitas existências, né? É só mais um capítulo e ele sabe a história inteira. Nós enxergamos a temporalidade da vida, ele vê a eternidade. Nós queremos aliviar o sofrimento imediato. Ele procura uma solução definitiva e completa. Sofrer dias ou anos tem um peso enorme para nós mortais, mas são frações de segundos perante o projeto eterno e inextinguível de Deus. Nele não há espaço, né? Nos planos de Deus não há espaço para a dor nem para o pranto. Na verdade, é como nós encaramos ainda
as situações, né? Nós damos muito mais ênfase ao sofrimento, procuramos uma felicidade que não é desse mundo, né? E como ter certeza, então, desse projeto? Aqui a ciência se cala, né? Porque não tem explicação. E a fé começa o seu discurso. Aqui a filosofia retém seu fôlego e a esperança inicia seus argumentos. Crer na superação da morte, no projeto eterno de Deus, é um mergulho no terreno indecifrável da fé. Não há certeza científica, só haverá uma certeza depois de enfrentarmos o momento final, o apagar das luzes da vida, o ponto mais frágil da existência humana, a mais insólita solidão, um instante único em que tudo o que temos e conquistamos materialmente não vale nada. É o momento da morte, né? No deixar a carne, deixar esse corpo físico para continuarmos num plano espiritual. Um pai que estava chorando. Vimos que se Deus estivesse no centro da terra, provendo todas as nossas necessidades e nos super protegendo, em pouco tempo o ser humano seria Deus, né? Se achariam deuses e fariam de Deus o seu servo, pondo-o a gravitar na órbita das suas vaidades, vontades e ambições mundanas. O Deus revelado por Jesus tem o sonho de estancar o sofrimento da humanidade como nenhum medicamento jamais conseguiu. Mas se interviesse do jeito que desejamos, ele destruiria completamente a nossa liberdade, o nosso aprendizado. As pessoas perderiam sua espontaneidade e agiriam artificialmente. Essa conclusão demonstra que o terceiro questionamento de Voltaire tem um sábio fundamento. Deus quer executar a própria vontade, mas não pode, porque, se fizesse, seria um joguete nas nossas mãos. Não haveria amor, mas uma rede de interesses. O Deus do Pai Nosso fracassaria. Quem não entender esse processo poderá pensar que Deus inexiste ou que é alienado, mas quem entendê-lo perceberá que o preço que ele paga para dar liberdade, o tal livre-arbítrio ao ser humano é grande e o que nós pagamos é gigantesco. Apesar de aparentemente estar distante, nenhum sussurro de dor passa incólume, nenhum gemido fica inaudível e nenhuma emoção de cada criança ou de cada adulto passam despercebidos por ele. Deus se angustia, sim, e sofre por cada ser humano mutilado, perseguido, injustiçado, vítima de violência ao longo da história da humanidade. Se não sofresse, poderia ser um criador, um arquiteto da existência, mas não seria um pai. Este é o 16º segredo da oração do Pai Nosso. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes judeus morreram nos campos de concentração nazistas. Onde então Deus se encontrava nesse momento? O que estava fazendo? Ele estava chorando. Deus toma emprestadas as lágrimas dos seres humanos para chorar junto com eles. A terra move os céus. A terra é um palco onde ocorrem os fenômenos naturais e onde o ser humano encena com plena liberdade a sua peça existencial. Segundo Jesus, a terra é o reino do governo humano. O reino de Deus tem de vir do céu para a terra, e a sua vontade tem de ser feita aqui como é realizada no céu. Mas como realizá-la? Como estimular Deus a intervir na humanidade, já que Ele quer, mas não pode?
Como desatar suas mãos, libertá-lo para interferir na nossa liberdade? Só a construção livre de um diálogo aberto e espontâneo com Deus pode estimulá-lo a ter liberdade para agir. Esse diálogo se chama oração. Nada é tão frágil como oração no mundo físico e nada é tão poderoso quanto ela no mundo espiritual. A Terra é apenas um planeta entre os milhares de outros planetas, mas espiritualmente falando, é ela que move os céus. Por isso, o Mestre dos Mestres teve a ousadia de dizer que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Que força é essa que tem a oração capaz de romper as poderosas forças da física? Incompreensível ou não, essa é a tônica do ensinamento de Jesus. Apesar de incompreensível, podemos vislumbrar a sabedoria filosófica sem precedentes de Deus, pois nada é tão democrático quanto a oração, seja ela feita em voz alta ou em silêncio, com eloquência ou timidez, formulando pedidos ou expressando agradecimentos. O mais excelente educador. Só poderá haver justiça no projeto de Deus se as crianças que morreram na mais tenra infância conquistarem o direito de ter uma personalidade complexa, capaz de pensar, decidir, ter consciência crítica, enfim, de serem autoras da própria história. A grande pergunta é: quem será o educador dessas crianças? O Pai Nosso. Uma das coisas mais fascinantes que Jesus disse foi que o reino dos céus pertence às crianças. Comentou que, se os adultos não se comportassem como elas, principalmente na sua capacidade de aprender, não encontrariam nesse complexo reino. Ele fala de nós como crianças espirituais, E tem mais. Infere-se de sua abordagem que, quando as crianças e os adolescentes morrem, o pai entra em cena e, de algum modo que não nos foi revelado ainda, resgata suas personalidades e as educa. Elas têm prioridade em seu reino. E podemos também concluir que Deus cuida da solidão dessas crianças de um modo que nenhum pai ou mãe jamais cuidaria. Por quê? Porque melhor do que ninguém, Ele sabe o que é solidão. Ele foi um Deus solitário num tempo em que o tempo não existia. Ele é um pai carente que sabe amar e acariciar, pois tem necessidade psíquica de ser amado. Essa é uma grande notícia.